Amém. Meus amados, abramos nossas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos recorrer a vários textos de João, outros textos também em outros evangelhos, mas especialmente no Evangelho de João, para compartilharmos uma reflexão nesta manhã a respeito de João Batista. Neste mês em que refletimos sobre discipulado, vamos pensar em João Batista. Ele não foi discípulo de Jesus, foi um mestre com vários discípulos. Foi alguém digno de ser seguido. Teve vários discípulos. Quando ele morreu, por exemplo, seus discípulos apanharam seu corpo e o sepultaram, né? Como evangélicos, nós não consideramos João Batista uma pessoa digna de adoração. Não consideramos João Batista uma pessoa digna de adoração. Consideramos apenas o Senhor Deus digno de adoração, o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então nós adoramos somente a Jesus, somente a Deus. Portanto, Ele não é digno da nossa adoração e nem mesmo digno da nossa devoção. Nem mesmo João Batista é digno da nossa devoção. Ele é, sim, uma referência de um homem de Deus que serviu ao propósito de Deus na sua geração. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos que nós, da mesma forma, servimos ao propósito de Deus quando temos consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Quando temos consciência do propósito do Senhor para a nossa existência. Vejam comigo João capítulo 1, verso 6. João capítulo 1, verso 6 nos diz o seguinte. João capítulo 1, verso 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. João MacArthur diz que o ministério de João, com o ministério de João Batista, acabaram-se simplesmente 400 anos de silêncio. João Batista é o primeiro profeta do Novo Testamento. Entre Malaquias e João Batista, nós temos um intervalo, um interlúdio aí de 400 anos do silêncio de Deus, silêncio da voz de Deus, da voz profética anunciada ao seu povo. Então, com João Batista, com o seu ministério, acabaram-se 400 anos de silêncio entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo, durante o qual Deus não pronunciou nenhum tipo de revelação. João teve plena consciência do propósito de Deus para a sua vida. Vá comigo no capítulo 3, verso 28. Capítulo 3, verso 28. Ele vai dizer a respeito de si mesmo: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele foi enviado para preparar o caminho para o Messias. Ele foi enviado para apontar Jesus como o Messias. Ele não veio para ser o Cristo, ele não veio para ser o Salvador, mas para apontar o caminho para o Salvador, para apontar os homens na direção
de Deus, do Senhor. Hoje, assim como no passado, Deus tem enviado a este mundo pessoas como eu e você, pessoas limitadas, falíveis, frágeis, assim como João, para proclamar a vinda de Jesus ao mundo. João foi precursor da primeira vinda de Jesus. João teve a oportunidade de anunciar a vinda do Messias, a sua primeira vinda ao mundo. O nosso Senhor anunciou que voltará, não mais como Salvador, mas como juiz de toda a terra, e por isso Ele deseja usar cada um de nós para preparar o coração das pessoas para a sua volta, para a segunda vinda do Senhor. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, no cântico de Zacarias, ou na palavra do anjo Gabriel a Zacarias. O texto vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 1, 16 e 17. Lucas capítulo 1, versos 16 e 17, nós temos a palavra do Senhor que diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, João Batista viria ao mundo para preparar o coração do povo, viria ao mundo para ajudar o povo a se converter dos seus maus caminhos, se voltar para Deus, se voltar para o Senhor. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, um homem que foi enviado por Deus com um propósito, e Deus tem um propósito para a sua vida. A vida de João Batista foi uma vida muito curta, muito curta. Se os estudiosos dizem que o Senhor Jesus viveu aproximadamente 33 anos, ele foi batizado aos 30 anos por João Batista, e pelo tempo de ministério que ele desenvolveu, os estudiosos imaginam que Jesus tenha desenvolvido seu ministério em 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos ali. João Batista era mais velho que Jesus, apenas 6 meses. A diferença deles era apenas de 6 meses. Então, ele viveu muito pouco também. Mas o pouco que ele viveu foi suficiente para cumprir o propósito de Deus. Foi suficiente para cumprir o propósito de Deus. Isso me faz lembrar a história que um pastor amigo me contou, um desafio, um momento difícil do ministério dele, em que ele precisou ajudar uma família que estava vivendo um drama da morte de um netinho de apenas alguns dias de vida. A criança nasceu com alguns problemas e viveu muito pouco, apenas alguns dias, e morreu. E aquele pastor amigo pôde dizer àquela família: esse menino, com apenas alguns dias de vida, cumpriu o propósito dele. Cumpriu o propósito dele. Aquele menino e a morte dele, seu nascimento, sua vida tão curta e a sua morte, foram instrumentos de Deus para trazer união àquela família que estava dividida, para trazer harmonia àquela família que estava com sérios problemas. Aquele menino que viveu tão pouco cumpriu o propósito do Senhor. Nós podemos viver 100 anos e não cumprir o propósito de Deus. Só temos uma vida para cumprir o propósito de Deus. Você está cumprindo aquilo que Deus designou para você? Você está cumprindo, está fazendo exatamente aquilo que Deus planejou para você? A sua vida está no centro da vontade de Deus?
houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Servimos ao propósito de Deus quando entendemos, quando compreendemos o propósito do Senhor e vivemos de acordo com esse propósito todos os dias da nossa vida. Servimos ao propósito de Deus quando temos consciência da nossa identidade. Vá comigo, João capítulo 1, versos 19 a 23. Vejamos o testemunho de João Batista. João 1, 19 a 23. Diz o texto, João 1, 19 a 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E agora vá comigo ao capítulo 3, no verso 26. No capítulo 3, no verso 26, foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, uma referência a Jesus, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Os discípulos de João Batista estavam preocupados, estavam perdendo os seus seguidores, todo mundo estava indo para Jesus. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Eu estou satisfeito em ser amigo do noivo. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. João tinha consciência da sua identidade. Ele disse: eu não sou o Cristo. Então o que você é? Eu sou uma voz que clama no deserto: endireitem o caminho de vocês. João sabia muito bem quem ele era e o que tinha vindo fazer neste mundo. Não quis se passar pelo Messias, não quis se passar por qualquer outra pessoa que poderia chamar a atenção para si. A respeito de si mesmo, disse apenas: eu sou uma voz. Mas o mais interessante é que João havia nascido numa família sacerdotal. Ele era filho do sacerdote Zacarias, da tribo de Levi. O seu ministério teve início no Vale do Jordão, quando ele tinha aproximadamente 29, 30 anos de idade, e proclamava de maneira ousada a necessidade de arrependimento espiritual, preparação para a vinda do Messias. Ele era primo de Jesus, serviu como seu precursor, e ele poderia ter dito tudo isso. Ele poderia ter dado todo o seu currículo aos que lhe perguntaram a respeito de quem ele era. Mas ele resolveu dizer simplesmente: eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Ele tinha consciência da sua identidade. Não sou o Cristo, eu sou uma voz que prega no deserto, uma voz que clama no deserto. Precisamos ter consciência de quem somos e de quem Deus é. Não somos nada mais, nada menos do que servos de Deus. E Deus quer usar a cada um de nós como vozes, com as nossas vozes, para pregar no deserto, para pregar na cidade, para pregar em todos os cantos e recantos, em todos os ambientes, pregar em todos os lugares, que o Messias já veio, viveu entre nós, tornou-se um de nós, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e voltará para levar consigo a sua igreja. Deus deseja usar a cada um de nós como vozes dos valores do reino de Deus,
trazendo o povo de volta a Deus, trazendo o povo de volta ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma transformação de vida. Deus quer usar cada um de nós como vozes, nada mais, nada menos do que vozes para este mundo que precisa ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. João tinha consciência de quem ele era, e nós precisamos ter consciência de que somos simplesmente instrumentos nas mãos de Deus. Somos meramente servos nas mãos do Senhor, barro nas mãos do oleiro. Somos vasos de barro com tesouro dentro de nós. Isso me faz lembrar da experiência do profeta Elias no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal e dos profetas da deusa Azerá. Naquele momento de grande desafio espiritual, Elias fez uma simples oração: Senhor Deus, que nesta tarde, na hora do sacrifício da tarde, Tu manifestes o Teu poder, a Tua glória aqui, simplesmente para que este povo saiba que Tu és Deus e que eu sou Teu servo. Não sou nada mais do que isso, sou só Teu servo, só instrumento nas Suas mãos. Elias tinha consciência da sua identidade. Ele não tentou ser alguém que ele não era. João Batista, da mesma forma, tinha consciência da sua identidade, não tentou ser alguém que ele não era. Deus conhece exatamente quem somos, Ele conhece a nossa real identidade. O nosso RG está diante de Deus. Ele conhece a nossa realidade, a nossa identidade, que não está num número de documento, mas está na essência daquilo que somos por dentro, aquilo que somos diante de Deus. Se nós não tivermos consciência de quem somos diante do Senhor, não conseguiremos ser vozes para este mundo que precisa de Deus. Não conseguiremos servir ao propósito de Deus. Servimos ao propósito de Deus também quando testemunhamos de Deus. Vejam comigo os versos 7 e 8 do capítulo 1, capítulo 1 de João, versos 7 e 8. Diz assim: Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João testemunha a respeito dele no verso 15, ele vai dizer, no verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. No capítulo 5, vire um pouquinho a sua folha aí, capítulo 5, verso 33, diz a palavra: Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. No capítulo 10, verso 41, e iam muitos ter com ele e diziam: Realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. João simplesmente testemunhou de Jesus. Hoje o que o mundo mais precisa é do meu e do seu testemunho, do nosso testemunho. E nós testemunhamos por meio daquilo que Cristo fez na nossa vida, por meio das mudanças que Ele operou na nossa vida, por meio da obra que Ele realizou na nossa vida. Como está o seu testemunho? De que maneira você tem testemunhado daquilo que Cristo fez na sua vida? Se testemunhamos com as mudanças que Jesus tem feito em nós, que mudanças Ele tem feito, ou temos permitido que Ele faça em nós? As pessoas da nossa convivência têm percebido essa diferença na nossa vida?
Há alguma diferença na nossa forma de viver? Há uma diferença na nossa forma de reagir aos problemas? Há alguma diferença nos nossos relacionamentos? Há alguma diferença nas nossas palavras? Há alguma diferença no nosso coração? Essa foi a essência da vida e do ministério de João Batista. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 3, verso 7. Lucas 3, verso 7, você vai encontrar a mensagem de João Batista. Uma mensagem dura, difícil de ser ouvida. Mas ele pregou, dizendo, Lucas 3, verso 7, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? As cobras, normalmente, quando há fogo na mata, elas saem fugindo do fogo, né? Então, esse é o sentido aqui, raça de víboras. Verso 8 vai dizer, produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que estas pedras, ou que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos, cobradores de impostos, chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que está estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. João estava pregando mudança, que é o que o arrependimento produz na nossa vida. Arrependimento é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamento, essa mudança de dentro para fora. Essa foi a essência da pregação e do próprio batismo de João. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. As pessoas iam até ele para serem batizadas porque estavam se arrependendo dos seus pecados, queriam mudar de vida e desta forma testemunhavam do poder de Deus em suas próprias vidas. Nós cumprimos o propósito de Deus quando testemunhamos com a nossa vida daquilo que Deus fez em nós. Nós, da mesma forma, cumprimos o propósito de Deus quando damos a Ele a primazia na nossa vida. Você pode voltar a João capítulo 1, verso 15. O texto vai dizer que João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. João 1, verso 15. Aquele que vem depois de mim tem a primazia. Tem a primazia. Mais adiante, João vai dizer a respeito de Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. Como vimos no início, João sabia muito bem quem ele era e qual era a natureza do seu chamado. Ele dizia, não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, não sou digno de desamarrar o seu sapato, nem de amarrar o seu sapato. Ele não queria aparecer mais do que Jesus, ele sabia muito bem qual era o seu lugar na história e qual era o lugar de Jesus na sua vida, porque Jesus tinha primazia sobre a vida de João. Servimos ao propósito de Deus quando permitimos a Deus ter primazia sobre nós, quando permitimos a Deus ter primazia sobre a nossa vontade pessoal, quando permitimos a Deus ter primazia sobre os nossos planos, sobre os nossos objetivos de vida.
É desta forma que servimos ao propósito de Deus, permitindo que Ele tenha primazia, sujeitando-nos, portanto, a Ele. Colocando na balança, a sua vontade tem tido um peso maior do que a de Deus, os seus planos têm uma prioridade maior do que os planos de Deus para a sua vida? Ou você efetivamente assinou uma folha em branco, entregou para Deus dizendo: pode escrever o que tu quiseres que eu vou fazer? Isso é ter Deus como primazia. Isso é ter Deus em primeiro lugar. Há uma canção que diz que aquele que morreu no nosso lugar morreu para ser primeiro, não ser o segundo, nem terceiro, nem quarto. Mas quantas vezes nós vivemos a nossa vida e sequer consultamos a Deus se devemos de fato falar isso ou falar aquilo, fazer isso ou fazer aquilo. Sequer consultamos a Deus a respeito da sua vontade a nosso respeito. E vamos vivendo a nossa vida, empurrando a vida do nosso jeito. Deus tem tido a primazia sobre os seus sentimentos, sobre as suas intenções, sobre os seus valores, sobre as coisas que realmente importam para você. João disse que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Somente desse jeito teremos condições de ser instrumentos nas mãos de Deus, de servir ao propósito de Deus. Se Jesus não tiver primazia na nossa vida, como é que nós vamos apontar o mundo para Jesus, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João fez. João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos ter condições de dizer o mesmo quando dermos a Ele primazia na nossa vida, quando permitirmos que Ele seja Senhor da nossa vida, quando Ele remova o pecado da nossa vida e tenhamos condições de estabelecer um relacionamento profundo e consistente com Ele. Servimos ao propósito de Deus quando damos a Ele a primazia na nossa vida. E servimos ao propósito de Deus quando temos a disposição de pagar o preço da nossa obediência ao Senhor. Esse preço, obviamente, não é um preço financeiro, não é um custo financeiro, mas são as consequências advindas do fato, decorrentes do fato de tomarmos a decisão de seguirmos a Jesus e vivermos segundo o seu propósito. O que aconteceu com João? Você se lembra do que aconteceu com João? Eu quero recordar com você Mateus 14. Você pode abrir sua Bíblia? Mateus 14, de 1 a 12. Mateus 14, de 1 a 12. Diz o texto que, por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs à prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe,
pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Não é lícito a você possuir a mulher do seu irmão. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo porque considerava João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. E este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste mas por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Essa foi a consequência da obediência de João Batista. Essa foi a consequência da obediência de João Batista. A obediência traz, certamente, consequências boas e às vezes difíceis. Boas e às vezes difíceis. João Batista preferiu perder a sua cabeça, mas decidiu não desobedecer. Ele perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a sua coerência com a verdade. Ele perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a sua voz. Não perdeu a sua voz. Não parou de anunciar. Não parou de pregar. Jesus disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer na cruz. E acompanhe-me, siga-me. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é o que a palavra de Deus nos alerta. Eu queria terminar com um testemunho de Jesus a respeito de João. E aí eu vou pedir para você ir comigo a Lucas capítulo 7. O que é que Jesus disse a respeito de João? Lucas 7, verso 24, estamos encerrando. Diz assim: quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Vejam o que Jesus disse a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não. Os que se vestem bem vivem no luxo e moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Guarde essa expressão. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Difícil entender isso aqui, né? Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O John MacArthur nos ajuda a entender isso dizendo o seguinte: João era maior do que os profetas do Antigo Testamento,
porque ele de fato viu com seus próprios olhos e participou pessoalmente do cumprimento do que eles haviam apenas profetizado. Os profetas do Antigo Testamento simplesmente profetizaram a vinda do Messias. João Batista testemunhou a chegada do Messias. Ele viu com seus próprios olhos aquele que veio para ser o Salvador do mundo. Contudo, embora ele fosse maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, depois da cruz, e João morreu antes da cruz, depois da cruz, todos os crentes são ainda maiores, porque participam do pleno entendimento e experimentam algo que João simplesmente anteviu de modo vago, a verdadeira obra expiatória de Cristo ali na cruz. A obra que Jesus realizou na cruz para levar sobre si os nossos pecados e as bênçãos advindas decorrentes desta obra que Jesus realizara ali naquela cruz. João simplesmente viu, acenou para ela. Ele sabia que Jesus faria isso, porque ele sabia que Jesus tinha vindo ao mundo para fazer isso. Então, por isso que o menor no reino de Deus é maior do que ele, porque nós experimentamos aquilo que João não teve a oportunidade de experimentar. Nós podemos experimentar a bênção dessa obra que o Senhor realizou. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Um homem a respeito de quem o próprio Cristo deu testemunho dele. O que foi que vocês foram ver no deserto? Um homem de vestes bonitas, vestido muito bem? Não. João se vestia de peles de animais, tinha uma dieta muito rica, comia gafanhotos e mel silvestre, vivia de uma maneira muito simples, simplesmente porque ele queria cumprir o propósito de Deus para a sua vida. A minha oração é que, assim como hoje nós aprendemos um pouco da história desse homem de Deus, é que ao ser escrita a história da nossa geração, alguém se lembre de escrever a seu respeito: houve um homem, houve uma mulher uma mulher enviada por Deus, cujo nome era o seu. Cujo nome era o seu. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos para falarmos com Deus? Esse foi o grande João Batista, que não mediu esforços para obedecer e cumprir o propósito de Deus para a sua vida.